Conquistar sabedoria é infinitamente mais precioso do que acumular ouro, e adquirir entendimento vale mais do que a prata mais valiosa, como está escrito em Provérbios 16:16. Salomão, filho do rei Davi, é amplamente reconhecido como um dos homens mais ricos e sábios que já existiram. Mas qual é o segredo por trás de tamanha prosperidade? Será que Salomão seguiu algum princípio universal que o tornou tão rico? A resposta é sim. Na verdade, existem 3 códigos essenciais que explicam a riqueza de Salomão. Um deles, no entanto, está escondido nas escrituras bíblicas, aguardando para ser descoberto por aqueles que desejam alcançar a verdadeira prosperidade. Hoje, você terá a oportunidade de desvendar esse código e abrir as portas da abundância, tanto financeira quanto espiritual, em sua vida. É importante ressaltar que esses códigos não são apenas receitas para atrair riqueza material, mas também ferramentas para construir uma vida de significado. A aplicação desses princípios tem o poder de expandir sua visão de mundo, conectar você a um propósito maior e trazer equilíbrio em todas as áreas da sua existência. Quando você acessa esses códigos, um universo de possibilidades se revela. Eles não apenas conduzem à prosperidade financeira, mas também ajudam a desenvolver uma consciência elevada sobre o que realmente significa ser rico. Afinal, a verdadeira riqueza é subjetiva e varia de pessoa para pessoa, dependendo de seu nível de consciência e valores. Salomão, com sua sabedoria inigualável, compreendeu esses princípios e se conectou a uma fonte ilimitada de abundância. Esses códigos têm um alcance que vai muito além da simples atração de dinheiro. Eles são os responsáveis por 3 pilares fundamentais: a manifestação da prosperidade, sua sustentação e o transbordamento. Esse tripé é a base de uma vida plena e abundante. Se há algo que podemos aprender com Salomão, é que a riqueza verdadeira não está apenas no que você acumula, mas no que você é capaz de compartilhar. Sua jornada é um convite para refletir sobre como utilizar a prosperidade para criar impacto positivo e transformar vidas, começando pela sua própria. Alguém já te contou que o primeiro passo para a riqueza começa com a forma como você enxerga o mundo? Refiro-me à riqueza honesta, aquela que vem do valor que você oferece, e não do que você exige. O mundo não se preocupa com o que você deseja, mas sim com o que você está disposto a dar em troca. Grande parte das pessoas se concentra em exigir direitos ou esperar oportunidades, mas se esquece de oferecer algo em troca. Se você entendeu a essência dessa ideia, lembre-se, é oferecendo que se recebe. Esse princípio simples e poderoso é a chave para desbloquear uma vida de prosperidade. Não importa as objeções que possam surgir em relação à figura de Salomão, seja porque ele nasceu em um berço de ouro, cometeu erros, ou porque o templo de Salomão foi destruído. A mensagem central permanece. A verdadeira riqueza amplifica nossas escolhas, expande nossas virtudes e gera oportunidades para fazer o bem. Caso analisemos de forma objetiva, perceberemos que a riqueza não apenas amplifica nossas virtudes, mas também pode potencializar nossas imperfeições, caso escolhemos focar nelas. O fato de Salomão ter nascido em um ambiente privilegiado, sendo filho do rei Davi por si só, não seria suficiente para sustentar a riqueza, o poder e a autoridade que herdou de seu pai. Da mesma forma, ganhar um prêmio de loteria não garante que alguém se tornará ou permanecerá rico. Há um elemento essencial que vai além disso, e é sobre isso que iremos refletir. Outro ponto importante a destacar é o julgamento que muitos fazem dos erros atribuídos ao rei Salomão. E aqui cabe a pergunta: quem entre nós é perfeito? O problema reside na tendência humana de buscar figuras idealizadas, sejam políticos, celebridades,
artistas ou líderes religiosos. Quando esses ídolos demonstram falhas, muitos se decepcionam e rapidamente os condenam, ignorando suas virtudes. É fundamental entender que alcançar riqueza não significa garanti-la eternamente. Apenas quando você adota e aplica princípios duradouros, como os que Salomão acessou, é que será possível manifestar, preservar e compartilhar a verdadeira prosperidade. A verdadeira riqueza não está apenas naquilo que acumulamos, mas na nossa capacidade de compreender e aplicar princípios que promovem crescimento contínuo. Essa abordagem não só protege o que você já possui, mas também amplia as possibilidades de multiplicação e impacto positivo. Salomão exemplificou isso ao aliar riqueza material a valores e sabedoria, criando um legado que transcende as limitações do tempo. É importante reforçar que o objetivo aqui não é impor crenças ou persuadir você a adotar uma visão específica. A intenção é levar você a refletir com liberdade, para que possa determinar de forma consciente o que faz mais sentido para a sua vida e seus objetivos. Com isso em mente, vamos explorar os códigos acessados por Salomão. Fique atento, pois o código mais significativo será mencionado por último. De acordo com as Escrituras, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." Salomão, então, pediu sabedoria e conhecimento para liderar a nação que lhe fora confiada. Deus não apenas atendeu ao pedido de Salomão, mas também o abençoou com riquezas, bens materiais e honra. O que muitos talvez não saibam é que Salomão era muito jovem quando assumiu o trono e não tinha experiência para governar. Mesmo sendo herdeiro de um rei amado como Davi e possuindo grandes riquezas, ele entendeu que esses recursos, por si só, não eram suficientes para sustentar o poder e a autoridade que lhe haviam sido confiados. Aqui está o primeiro código que Salomão tomou posse: a sabedoria para governar. Ele compreendeu que acumular riquezas não era suficiente para liderar com eficácia, preservar o que possuía e expandir sua prosperidade. Durante seu reinado, a avareza deu lugar ao discernimento. Em Provérbios 16:16, Salomão escreve: "É melhor obter sabedoria do que ouro. É preferível adquirir entendimento do que prata." E, em Provérbios 17:16, ele complementa: "De que serve o dinheiro na mão do tolo, se ele não deseja adquirir sabedoria?" Seu maior objetivo não deve ser apenas acumular riquezas, mas buscar sabedoria continuamente. Isso porque a sabedoria e o discernimento são os elementos que permitem não apenas manifestar a prosperidade, mas também preservá-la e multiplicá-la ao longo do tempo. Assim como ser reconhecido e respeitado pelo mundo ao seu redor, é essencial entender que a riqueza já está disponível para você. No entanto, para manifestá-la em sua vida, você precisa estar mentalmente preparado e disposto a enxergá-la. A sua mentalidade é o terreno onde as sementes da prosperidade precisam ser plantadas. O segundo código de Salomão para alcançar a riqueza está relacionado ao ato de tomar posse. Isso significa essencialmente entrar em ação. Preste bastante atenção a esta ideia. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes trazem riqueza. Não adianta adquirir sabedoria se você não a coloca em prática para alcançar seus objetivos. Agora me diga, você acredita que Salomão recebeu diretamente uma espécie de download de sabedoria vinda dos céus? Ou será que Deus proporcionou a ele oportunidades para que ele pudesse tomar posse dessa sabedoria e assim ser reconhecido como o rei mais sábio de sua época? Reflita sobre isso e compartilhe sua opinião. Entrar em ação é a ponte entre o que você sabe e o que você conquista.
A sabedoria, quando guardada apenas na mente, não se transforma em resultados. Grandes conquistas demandam atitude e coragem para sair da zona de conforto. Assim como Salomão, você deve buscar por oportunidades que desafiem seu aprendizado e o estimulem a aplicar o que sabe. Cada passo dado em direção à ação é uma confirmação de que você está pronto para receber tudo o que o universo tem a oferecer. Hoje vivemos na era do conhecimento, onde praticamente qualquer informação está ao alcance das nossas mãos. Mas saiba que o excesso de conhecimento, se não for usado, pode se tornar uma sobrecarga mental. Fazer um curso ou ler um livro sobre investimentos, escrito por um autor rico, não terá valor algum se você não aplicar os ensinamentos na prática. De nada adianta apenas consumir conhecimento se isso não se traduz em ações concretas. É como diz o provérbio: todo trabalho árduo traz proveito, mas só palavras levam à pobreza. A sabedoria só se torna real quando é colocada em prática. Agora, deixando um pouco de lado o que foi ensinado por Salomão e trazendo o peça, acredite e receba, ensinado por Jesus, precisamos esclarecer um ponto. Muitas pessoas que começam a explorar assuntos como lei da atração, metafísica, novo pensamento ou pensamento positivo, acreditam que receber significa apenas meditar e esperar pelo melhor. Confesso que no início também pensei assim, mas é importante entender que receber, na perspectiva de Jesus, significa tomar posse do que é seu. No latim, o verbo receber vem de recipere, que significa tomar de volta ou entrar em posse de. Mas como podemos tomar de volta? A ideia aqui é clara. É acessar no plano físico aquilo que já foi manifestado com clareza em sua mente. Apesar da profundidade desse tema, não entrarei em mais detalhes agora, para que nosso foco permaneça no essencial. O importante é que você entenda que receber é sinônimo de ação. Colocar em prática o conhecimento e as ideias que nascem de sua intenção clara é o caminho para manifestar a abundância que já está disponível para você. Acredite, quando você tem uma intenção clara e entra em ação, as coisas começam a se alinhar naturalmente. Esse princípio se torna ainda mais poderoso com a aplicação do terceiro código, que será revelado em breve. Retomando o exemplo de Salomão, veja como a sabedoria que ele pediu a Deus foi colocada em prática. Após o sonho em que Deus lhe prometeu não apenas sabedoria e discernimento, mas também riquezas e fama, ocorre um episódio interessante no primeiro livro de Reis, capítulo 3, a partir do verso 16. Essa passagem ilustra como Salomão manifestou a sabedoria que havia solicitado. Você já deve conhecer a história, mas, se não conhece, veja que fascinante. Certo dia, duas mulheres compareceram diante de Salomão. Ambas viviam juntas e haviam dado à luz a seus filhos com poucos dias de diferença. Uma delas alegou que a outra, após perder o próprio filho durante a noite, havia trocado os bebês enquanto ela dormia. Ao amanhecer, percebeu que o bebê morto não era seu. A outra mulher, por sua vez, insistia que o bebê vivo era dela. E assim começou a discussão diante do rei. Diante da disputa, Salomão pediu uma espada e ordenou que o bebê vivo fosse cortado ao meio, com metade sendo dada a cada mulher. A mãe verdadeira, movida pelo amor materno, implorou para que o bebê fosse entregue a outra mulher, desde que ele permanecesse vivo. Já a outra mulher, sem compaixão, concordou com a divisão. Nesse momento, Salomão revelou sua sabedoria, identificando a verdadeira mãe e devolvendo o bebê a ela. Quando o povo de Israel tomou conhecimento desse julgamento, passou a respeitar profundamente Salomão, reconhecendo que a sabedoria divina estava com ele para fazer justiça. Essa história não apenas demonstra o brilhantismo de Salomão,
mas também destaca um princípio fundamental. A verdadeira sabedoria só se revela quando aplicada na prática. Mesmo sendo jovem, Salomão precisou ganhar o respeito de seu povo ao tomar decisões justas e sábias. Assim como ele, nós também precisamos provar nossa competência e colocar em ação o que aprendemos. Afinal, conhecimento sem ação é estéril. Cada vez que você age com discernimento, valida sua capacidade e se torna um agente de transformação, tanto em sua vida quanto na de outros. Observe a última frase da passagem. Quando todo o Israel ouviu o veredito do rei, respeitaram-no profundamente, pois viram que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Isso mostra que, antes desse episódio, muitos talvez duvidassem da capacidade de um jovem para reinar e administrar riquezas. Salomão precisou provar sua sabedoria por meio de ações, exercendo sua função de rei de forma concreta e eficaz. Se você compreendeu a profundidade do que foi dito, escreva a seguinte frase para fixar esse conhecimento em sua mente. Para manifestar riquezas, eu coloco em ação a sabedoria adquirida. Escreva, repita e reflita sobre isso. Essa prática ajudará você a consolidar o aprendizado e a transformar o conhecimento em atitude. Avançando para o terceiro código de Salomão, encontramos algo quase imperceptível na Bíblia, mas de extrema relevância. Esse código está relacionado à honra, à gratidão e à sinceridade. Salomão demonstrava seu amor ao Senhor andando de acordo com os decretos de seu pai Davi, oferecendo sacrifícios e queimando incenso nos lugares sagrados. Essas práticas simbolizam algo muito maior do que gestos religiosos. São expressões de profundo respeito e gratidão por tudo o que ele havia recebido. O rei Salomão foi até Gibeão para oferecer sacrifícios, pois ali se encontrava o principal lugar sagrado de sua época. Nesse altar, ele realizou 1000 holocaustos, um ato que, para sua cultura e consciência daquele período, simbolizava gratidão e devoção. No entanto, é importante ressaltar que hoje, práticas como essas não fazem sentido para muitos, incluindo para nós. Entretanto, é preciso compreender que, na época, esse tipo de ato era visto como um gesto de sinceridade e conexão espiritual. É exatamente nesse ponto que quero focar. Salomão demonstrava um coração sincero e profundamente grato. Essa característica ficou evidente quando Deus, em um sonho, lhe disse: "Peça-me o que quiser, e eu lhe darei." A resposta de Salomão foi repleta de humildade e reconhecimento. "Tu foste bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, porque ele foi fiel a ti e justo de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele, permitindo que seu filho ocupasse o trono. Agora, Senhor, fizeste o teu servo reinar no lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem, sem experiência. Dá ao teu servo um coração sábio e discernimento para governar o teu povo e distinguir entre o bem e o mal." Antes mesmo de pedir a sabedoria que o tornaria um dos homens mais ricos e sábios da história, Salomão já possuía algo de grande valor: um coração grato e sincero. Ele reconhecia a bondade de Deus e entendia que o discernimento era mais valioso que qualquer tesouro material. Ter um coração grato é mais do que um ato de humildade. É um catalisador de abundância. Quando você reconhece as bênçãos e oportunidades ao seu redor, mesmo antes de recebê-las, você se alinha com a fonte infinita de possibilidades. Essa conexão não só lhe dá clareza, mas também cria uma base sólida para manifestar riquezas e soluções em sua vida. A gratidão sincera transforma desafios em aprendizados e potencializa as ações que levam ao sucesso. Meu amigo, minha amiga,
Espero que você compreenda que a verdadeira riqueza não está apenas no ouro, mas na sabedoria, na ação diligente e no coração sincero. Pesquise sobre como cultivar mãos diligentes, pois elas manifestam riqueza de forma consistente. Um coração sincero e grato é o elo direto com a fonte de sabedoria infinita, onde todas as respostas e soluções habitam. Agora, revelarei os 7 segredos de Salomão para alcançar riqueza, sabedoria e poder. Ao aplicar esses ensinamentos em sua vida, você poderá conquistar resultados extraordinários. Vamos explorar juntos a história de um rei que, além de ser conhecido por sua prosperidade, marcou a humanidade com sua sabedoria. Rei Salomão, lembrado como o mais sábio e rico de sua época, governou com tamanha excelência que ajudou a transformar a vida de seu povo. Seu trabalho foi tão admirável que é citado em inúmeras passagens bíblicas. Ele construiu o primeiro templo de adoração em Jerusalém, demonstrando sua profunda conexão com Deus. Seu reinado foi marcado por um governo justo e uma prosperidade sem precedentes, com toneladas de ouro chegando aos seus cofres anualmente. No entanto, apesar de tantas conquistas, sua relação com suas inúmeras esposas acabou o afastando de seus princípios iniciais, levando-o a perder tudo o que construiu. No final de sua vida, tanto o palácio quanto o templo foram destruídos por outros povos. No texto de hoje, mergulharemos nos 7 princípios do rei Salomão, analisando sua trajetória e as lições que podemos extrair de sua jornada. Fique atento, pois esses ensinamentos têm o poder de transformar a sua visão sobre riqueza e prosperidade. Hoje, vamos falar sobre um homem conhecido como o mais sábio e rico da história bíblica, o rei Salomão. Sua fortuna, de acordo com estimativas modernas, foi avaliada em impressionantes 2,8 trilhões de dólares. Essa informação foi extraída de uma série de fontes confiáveis, incluindo revistas de economia reconhecidas. Embora possamos viver em uma era de informação digital, a plausibilidade da riqueza de Salomão é amplamente aceita, especialmente porque outros reis contemporâneos do Egito e do Oriente Médio também acumulavam grandes riquezas. Salomão foi um rei cuja fama o precedia. Ele foi reconhecido não apenas por sua sabedoria divina, mas também por sua extraordinária capacidade de administrar e expandir o reino de Israel. Agora, vamos nos aprofundar em sua fascinante trajetória, desde as suas origens até a ascensão ao trono. A linhagem de Salomão e sua improvável ascensão ao trono Salomão era filho de Davi, o rei conhecido por derrotar o gigante Golias com uma única pedra. Davi reinou por 40 anos e 6 meses, consolidando Israel como uma nação poderosa. Entretanto, Salomão não era o herdeiro mais provável do trono. Ele era o 10º filho de Davi, o que pelas leis da sucessão daquela época praticamente impossibilitava que ele se tornasse rei. De acordo com a tradição, a coroa era passada ao primogênito ou ao filho seguinte na linha de sucessão, caso algo ocorresse ao herdeiro anterior. No entanto, acontecimentos trágicos mudaram esse destino. Os 3 irmãos mais velhos de Salomão, Aminon, Quileabe e Absalão, morreram. Assim, o 4º na linha de sucessão, Adonias, assumiu uma posição de destaque e começou a comandar o reino de forma indireta, enquanto Davi envelhecia. Foi nesse momento que o profeta Natã interveio, afirmando que Salomão deveria ser o sucessor legítimo. Essa decisão causou tensão entre Adonias e Salomão, já que Adonias desejava consolidar seu poder e manter sua influência no reino. Apesar de inicialmente jurar lealdade ao irmão mais novo, Adonias começou a traçar planos para permanecer no poder. O conflito com Adonias e o início do reinado de Salomão. Quando um rei morria naquela época, o novo monarca herdava também o harém do antecessor, o que simbolizava a transição completa do poder.
Adonias tentou usar esse costume a seu favor, iniciando um relacionamento com uma das mulheres do harém de Davi. Ele pretendia usar essa união como uma desculpa para reivindicar o trono. Salomão, ainda muito jovem, entre 18 e 20 anos, assumiu o trono e enfrentou esse desafio diretamente. Para consolidar seu reinado e evitar futuros conflitos, ele ordenou a execução de Adonias, encerrando a disputa. Esse episódio marcou o início de um reinado caracterizado por decisões firmes e muitas vezes controversas. Salomão reinou de 971 a 931 a.C., um período em que Israel alcançou seu auge em termos de poder e prosperidade. Durante seu governo, ele construiu o primeiro templo em Jerusalém, que se tornou um dos maiores símbolos de sua fé e de sua administração. Além disso, Salomão destacou-se por sua sabedoria, que atraiu líderes e governantes de diversas partes do mundo, consolidando sua reputação como um dos monarcas mais influentes da história. Embora tenha sido amplamente reconhecido por suas realizações, o reinado de Salomão não foi isento de desafios e controvérsias, como sua relação com as muitas esposas e concubinas que o afastaram de seus princípios espirituais. No entanto, sua sabedoria e gestão deixaram um legado que continua a ser admirado até hoje. Nos próximos capítulos, exploraremos os 7 princípios fundamentais do rei Salomão que podem ser aplicados em nossas vidas para alcançar sabedoria, prosperidade e sucesso. Fique atento e prepare-se para descobrir ensinamentos que resistiram ao teste do tempo e ainda inspiram milhões ao redor do mundo. Na contagem regressiva das datas, as que se referem ao reinado de Salomão estão no formato decrescente, indo de 971 a 931 a.C., já que estamos falando de uma época antes de Cristo. Assim como seu pai Davi, Salomão governou por 40 anos, um período considerável de liderança. Salomão, uma pessoa extremamente inteligente e cheia de sabedoria, teve um encontro com Deus em um sonho, no qual o Senhor lhe ofereceu qualquer coisa que ele desejasse. Salomão então pediu a melhor sabedoria do mundo para governar seu povo de maneira justa e eficaz. Deus ficou satisfeito com o pedido e concedeu-lhe sabedoria incomparável. Essa sabedoria fez com que ele fosse considerado o homem mais sábio de sua época. Sua habilidade com negócios e negociações se traduziu em um enorme aumento de riqueza, além da fortuna que ele já possuía como rei. Além disso, sua sabedoria permitiu a Salomão tomar decisões estratégicas que enriqueceram ainda mais seu reino. A exploração de recursos naturais foi uma das suas grandes táticas, como a extração de sal no Mar Morto. Curiosamente, a palavra salário vem do latim salarium, que significa pagamento em sal, pois naquela época o sal era usado como moeda de troca. Essa prática reflete a importância desse recurso na economia daquele período. Ao investir nesse tipo de comércio, Salomão se tornou um dos maiores produtores de sal da região, abastecendo não só o mercado interno, mas também exportando para a Etiópia, Índia e controlando uma parte significativa do comércio na Arábia. Ele também diversificou suas fontes de riqueza, além das já grandiosas que ele possuía como rei. Salomão teve a capacidade de gerar riqueza em uma escala impressionante. De acordo com registros históricos, ele chegou a receber 25 toneladas de ouro por ano, o que, convertido para valores atuais, representaria cerca de 240 milhões de dólares. Embora esse valor possa parecer pequeno quando comparado aos padrões modernos, para a época, essa quantidade de ouro era algo monumental. Sua fortuna foi ainda maior,
com estimativas indicando que, no auge de seu reinado, ele possuía cerca de 3.400 toneladas de ouro, o que, se convertido para a moeda atual, poderia representar trilhões de dólares. Ele usou parte de sua riqueza para construir o templo dedicado a Deus em Jerusalém, uma obra monumental que levou 7 anos para ser concluída. Para isso, Salomão fez várias negociações com o rei de Tiro, uma região que hoje corresponde ao Irã, e estabeleceu uma aliança muito forte, garantindo o envio de recursos valiosos, incluindo terras e escravos, para a construção do templo. O comércio e as trocas de recursos também eram um dos pilares da riqueza de Salomão. Seu reino prosperou com a troca de bens como óleo e grãos por serviços e outros materiais valiosos. Ele também trocava sal por outros produtos, gerando uma verdadeira rede de riquezas que se estendia por várias regiões. Salomão sabia como expandir seus negócios de forma estratégica e sabia aproveitar sua sabedoria para aumentar cada vez mais a riqueza do seu reino. Além disso, Salomão tinha uma visão empreendedora que se estendia além de simples trocas comerciais. Ele estabeleceu um sistema robusto de impostos, o que garantiu um fluxo constante de recursos para seu reino. A combinação da sabedoria divina com suas habilidades práticas de governança e comércio fez dele um dos monarcas mais poderosos e ricos da história antiga, e seu legado perdura até hoje, sendo lembrado como um exemplo de liderança, sabedoria e prosperidade. Salomão tinha grande respeito e influência entre seu povo, o que refletia diretamente na quantidade de ouro que ele recebia. Um dos episódios mais marcantes de sua história foi o julgamento das 2 mulheres. Ambas haviam dado à luz no mesmo dia e moravam juntas. Durante a noite, uma delas, sem querer, dormiu em cima de seu filho e o matou. Então, ela trocou o filho morto pelo filho vivo da outra mulher. Quando as 2 foram até Salomão para resolver a disputa, ambas alegavam ser a mãe da criança. Para chegar à verdade, o rei ordenou que o bebê fosse cortado ao meio, dividindo-o entre as 2 mulheres. A reação de uma das mulheres foi se oferecer para ceder seu direito à criança, pedindo apenas que a vida do menino fosse poupada. Salomão, então, reconheceu que essa era a verdadeira mãe, pois ela demonstrou um amor incondicional pelo filho. Esse julgamento trouxe ainda mais respeito a Salomão, aumentando sua fama como um governante sábio e justo. Além disso, Salomão teve grande reconhecimento por seu nome, que inspirava respeito, e também se envolveu com figuras importantes como o rei Irã de Tiro. Irã foi crucial na construção do Templo de Salomão e na formação de um arquétipo respeitado dentro da maçonaria, sendo uma figura de destaque na comunidade maçônica. Mas, à medida que Salomão envelheceu, ele começou a fazer escolhas questionáveis, como se envolver com muitas mulheres. De fato, Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas, uma quantidade impressionante para qualquer homem. Esse envolvimento com tantas mulheres levou-o a se distanciar de Deus, o que, segundo a Bíblia, fez com que perdesse a sabedoria que havia recebido. Seus filhos, Roboão e Jeroboão, também sofreram as consequências, e o reino se dividiu, dando início a um período de declínio que resultou na destruição do templo e do palácio de Salomão, muitos anos depois de sua morte. O que restou foi apenas o famoso Muro das Lamentações, que permanece até hoje como um símbolo histórico de sua grandiosidade. Esse resumo da vida de Salomão, embora extenso, traz consigo lições valiosas sobre poder, sabedoria e as consequências das escolhas pessoais. Agora, podemos nos aprofundar nos 7 princípios de Salomão que podem ser aplicados em nossas próprias vidas para alcançar sucesso e prosperidade. Antes de começarmos, gostaria de pedir um favor simples. Deixe seu like no vídeo.
Isso ajuda imensamente o canal a crescer e compartilhar conteúdo de qualidade com mais pessoas. Também não se esqueça de comentar sua opinião sobre o que achou do vídeo até agora. Salomão escreveu o Livro dos Provérbios, um guia poderoso para quem busca sabedoria, discernimento e maneiras de melhorar todas as áreas da vida. Agora, vamos mergulhar no primeiro princípio que ele nos ensinou. O primeiro princípio é sobre sabedoria e como ela condena o falso mérito. O mérito está diretamente ligado à conquista e ao valor que você agrega ao mundo. É como um vídeo bem produzido que atinge milhões de pessoas e tem um impacto positivo. Se o vídeo foi feito com planejamento e boa execução, ele traz valor. Da mesma forma, a sabedoria nos ensina a valorizar as conquistas legítimas, aquelas que realmente refletem esforço e habilidade, e a rejeitar aquelas que são baseadas em engano ou falsas aparências. A verdadeira sabedoria nos permite discernir o que é genuíno e o que é superficial. Isso é o que chamamos de mérito. Mas o que seria o falso mérito? O falso mérito ocorre quando alguém busca algo sem realmente merecer. Por exemplo, imagine que você trabalha 9 horas por dia em um emprego e acredita que merece um aumento simplesmente porque acha que sim, sem considerar se o seu trabalho é de fato tão difícil ou essencial. Outro exemplo seria alguém que ganhou na loteria e pensa que merece a fortuna só porque fez uma aposta. No entanto, estatisticamente, isso não representa mérito algum, pois não há esforço ou valor agregado. Falso mérito é quando a pessoa acredita que merece algo sem ter contribuído de maneira significativa. Isso é comum em situações onde alguém ocupa uma posição por favorecimento sem demonstrar resultados reais, mas com uma rede de conexões ou influência política, muitas vezes até de forma ilícita. É importante entender que o falso mérito também é um reflexo de como a sociedade pode, por vezes, distorcer os critérios de reconhecimento e recompensa. Muitas vezes, é mais fácil se destacar por caminhos que não envolvem trabalho árduo e dedicação genuína, como jogar com as circunstâncias a seu favor. Esse tipo de comportamento, ao invés de ser recompensado, deveria ser questionado, pois ele não leva a pessoa a uma evolução verdadeira, mas apenas a uma falsa sensação de sucesso. A razão pela qual a sabedoria desaprova o falso mérito é simples. Sem discernimento, o resultado alcançado sem esforço tende a se dissipar. Isso pode ser observado nas pessoas que ganham na loteria, mas acabam falindo, pois não estavam preparadas para administrar o que receberam. O verdadeiro problema não é a falta de sorte, mas sim a falta de conhecimento e sabedoria para manter aquilo que foi conquistado sem mérito real. A única maneira de construir algo duradouro é através da sabedoria, pois sem ela, qualquer riqueza ou conquista será passageira. A rota para o sucesso não está em atalhos, mas em um crescimento genuíno e no aprendizado constante. O segundo princípio que Salomão nos ensina é que quem não busca sabedoria acaba tropeçando no desconhecido. Quando alguém não investe em conhecimento ou sabedoria, acaba seguindo um caminho sem saber exatamente onde vai. A falta de discernimento pode levar a decisões erradas. E sem a orientação da sabedoria, essas falhas se tornam inevitáveis. Por exemplo, quando alguém decide investir sem entender o mercado ou as alternativas disponíveis, é fácil cometer erros. E muitas vezes a culpa é atribuída a fatores externos, como flutuações no dólar ou eventos políticos. Contudo, a verdadeira raiz do problema, muitas vezes, está na falta de compreensão e na falta de preparação. Já cometi diversos erros financeiros, inicialmente atribuindo-os a causas externas, apenas para descobrir mais tarde que o problema estava em minha falta de conhecimento. Isso me ensinou
a importância de estudar e aprender com meus erros, o que me permitiu melhorar na gestão de minhas finanças e evitar as mesmas falhas no futuro. Se você não adquirir sabedoria, ficará vulnerável ao erro e às consequências dessas falhas. O caminho da sabedoria é, portanto, a única rota que realmente leva ao sucesso, seja no campo financeiro, pessoal ou profissional. O terceiro princípio é sobre a insensatez. Uma pessoa insensata é aquela que sabe o que deve ser feito, mas opta por não agir. Ela tem plena consciência das ações necessárias, mas mesmo assim escolhe a inação. Por exemplo, alguém que sabe que precisa investir, mas não o faz, é insensato. Da mesma forma, uma pessoa que está acima do peso e sabe que precisa se exercitar e seguir uma dieta, mas não toma essa atitude, é igualmente insensata. A chave aqui é ter disciplina, pois Salomão dizia que a disciplina é a ferramenta para combater a insensatez. Sem ela, é fácil cair em hábitos prejudiciais, como desistir de uma dieta ou gastar dinheiro em coisas desnecessárias, como jogos de azar e apostas. O sucesso não tolera a preguiça e a falta de ação. E para alcançar resultados duradouros, é preciso tomar decisões sábias, mesmo quando elas exigem esforço e dedicação. A insensatez muitas vezes surge também de um medo do desconhecido ou da falta de confiança em si mesmo. Muitas pessoas adiam a ação por temerem o fracasso ou o desconforto inicial. Porém, a verdade é que a maior insensatez está em não tentar, em não se permitir dar o primeiro passo, por mais difícil que seja. O medo da mudança pode paralisar, mas a sabedoria nos ensina que é melhor tentar e aprender com os erros do que viver na inércia da dúvida. O quarto princípio de Salomão trata da preguiça. Ele afirmava que as mãos preguiçosas empobrecem o homem. Em outras palavras, a preguiça leva à pobreza. A pessoa preguiçosa é aquela que procrastina constantemente, adia suas responsabilidades e sempre encontra desculpas para não agir. Ela vai empurrando suas tarefas, seja começar a investir, iniciar uma dieta ou começar a praticar atividades físicas. O sucesso não vem para quem fica sentado, esperando que as coisas aconteçam. A verdadeira mudança exige esforço constante e disciplina. E é esse esforço que nos aproxima dos nossos objetivos. Se você procrastina, estará apenas adiando sua própria evolução e, com o tempo, verá suas oportunidades passarem. O quinto princípio é sobre plantar suas sementes e não depender apenas de uma delas. Convexidade é o termo utilizado para descrever o comportamento de algo que pode multiplicar seu valor ou desaparecer. Se você investe em apenas uma ação e ela cai, você perde tudo o que tinha investido. Por isso é fundamental diversificar os investimentos. Se você tiver ações de 10 empresas, mesmo que uma delas tenha um prejuízo total, outras podem gerar retornos significativos. A semente aqui é a metáfora para investimentos. Você planta agora para colher os frutos mais tarde. O problema é que muitas pessoas só querem o fruto imediato, sem se preocupar em plantar para o futuro. Elas são como aqueles parentes que sempre pedem dinheiro emprestado, ou como aqueles que vivem do seu salário, sem poupar ou investir para crescer. Se você viver apenas do que consome, nunca terá o que plantar para o futuro. Por isso, é importante sempre reservar uma parte do que ganha para reinvestir e gerar mais frutos no futuro. A sabedoria aqui está em entender que a abundância não vem de um único investimento ou de um único esforço. Para criar uma base sólida e alcançar a verdadeira prosperidade, é necessário diversificar as fontes de riqueza e construir um futuro com várias possibilidades. Mesmo que uma semente não vingue, outra pode se tornar um grande investimento. E assim, o crescimento se mantém contínuo e sustentado.
O sexto princípio de Salomão nos lembra que trabalhar duro não é suficiente. Embora o esforço seja uma parte essencial do processo, ele sozinho não garante a prosperidade. É preciso também agregar valor ao que se faz e encontrar maneiras de escalar o trabalho. Se você não consegue expandir suas atividades, o esforço será limitado e o retorno será restrito. O mérito não está apenas no esforço, mas também na forma como você utiliza esse esforço para criar resultados concretos. Trabalhar mais não significa ganhar mais. Se você não souber como otimizar seu tempo, suas habilidades e seus recursos. A sabedoria está em entender o valor do que você faz e procurar maneiras de fazer isso de forma mais eficaz e escalável, garantindo que seus esforços tragam resultados duradouros e crescentes. Você pode até trabalhar duro e suar muito, mas se o que você fizer não agregar valor a ninguém, o esforço terá sido em vão. A verdadeira chave para o sucesso é saber como agregar valor e estar em um ambiente meritocrático, onde suas ações tenham um impacto real. Além disso, é essencial que você escale suas habilidades e seus esforços para alcançar resultados maiores. Trabalhar arduamente sem uma estratégia de escalabilidade pode levar ao desgaste sem alcançar as recompensas merecidas. Portanto, foque não apenas em trabalhar, mas em trabalhar de maneira inteligente, buscando sempre criar um impacto positivo e crescente ao seu redor. A escalabilidade é um fator crucial, pois o que realmente diferencia quem alcança o sucesso de quem se perde no processo é a capacidade de multiplicar o valor agregado ao longo do tempo. Não se trata apenas de fazer mais, mas de fazer melhor, com maior alcance e eficiência. Ao entender a importância de escalar, você se torna capaz de transformar um pequeno esforço em algo grande e duradouro, ampliando as oportunidades e os benefícios de suas ações. O sétimo e último princípio de Salomão trata de uma grande verdade. Sabedoria não é simplesmente conhecimento. Muitas pessoas possuem uma enorme quantidade de conhecimento, especialmente no campo dos investimentos, e quando conversamos com elas, podemos nos sentir insignificantes. Elas parecem saber tudo e nós, nada. No entanto, ter muito conhecimento não significa ser o melhor investidor a longo prazo. O conhecimento, por si só, é teórico. Para que ele se torne sabedoria, é necessário aplicá-lo de forma prática e aprender com a experiência. A verdadeira sabedoria vem quando o conhecimento é colocado em ação e gera bons resultados. Um exemplo simples: imagine que você queira tirar a carteira de motorista, mas acha que já sabe dirigir, pois é ótimo jogando videogame. No entanto, dirigir um carro de verdade exige mais do que o conhecimento teórico. Exige prática. O mesmo vale para os investimentos e para qualquer área da vida. O conhecimento sem a experiência prática não leva a resultados sólidos. Esses são os 7 princípios de Salomão, que podem transformar não apenas suas finanças, mas sua vida como um todo. Lembre-se, quem anda com os sábios se tornará sábio, mas quem se junta com tolos acabará na ruína. Provérbios 13:20. A sabedoria de Salomão sempre estará associada à sua busca incansável pelo conhecimento prático e aplicável. E esse é o legado que ele deixou para todos nós. Ao seguir seus princípios, você poderá trilhar o caminho da prosperidade e alcançar uma vida plena e bem-sucedida. Em direção ao sucesso pessoal e financeiro, assim como nos tempos de Salomão, o povo o seguia em busca de sabedoria para prosperar. Eles aprendiam os segredos para alcançar o sucesso e, com isso, conquistavam a prosperidade. Hoje é a sua vez. Se você aprender esses segredos de Salomão, também prosperará. Vamos lá!
Desde a infância, todos nós nutrimos um desejo profundo de encontrar algo valioso, algo que transformasse nossas vidas e preenchesse nosso vazio existencial. Esse tesouro de que Salomão fala é a sabedoria. A sabedoria é o verdadeiro tesouro, e ela pode transformar seus sonhos em realidade. Com sabedoria, você progredirá, será feliz e conquistará riquezas. Este é o destino daqueles que seguem os ensinamentos do rei Salomão. Embora não se trate de segredos no sentido literal, são verdades absolutas, princípios fundamentais que todos devem aprender e, o mais importante, seguir. Agora, eu quero saber, você realmente quer ser rico? Se sim, comente, eu serei rico e sábio, igual a Salomão. Vamos seguir em frente e aprender os 6 segredos da riqueza e sabedoria que Salomão compartilhou. Antes de começarmos, reafirme seu compromisso com a riqueza e sabedoria de Salomão e o sucesso será seu. O primeiro segredo de Salomão. Se você não sabe para onde está indo, terminará em qualquer outro lugar. Afirme seus planos com bons conselhos e entre na batalha com uma estratégia sólida. Provérbios 20 e 18. Pergunte a si mesmo, você sabe para onde está indo? Está indo na direção certa ou apenas caminhando sem rumo? O segredo número 1 para o sucesso é saber claramente onde você quer chegar e ter um plano bem definido para chegar lá. Tire um momento para refletir e faça a seguinte pergunta: onde você quer estar daqui a 10 anos? Feche os olhos e visualize sua vida nesse período, sua situação financeira, quanto dinheiro estará ganhando, sua profissão, seu relacionamento familiar, como será sua vida em todos esses aspectos. Nunca subestime o poder de sonhar grande. Todos os indivíduos bem-sucedidos são grandes sonhadores, mas também são aqueles que transformam sonhos em planos. Não basta sonhar, é necessário ter um plano para transformar esses sonhos em realidade. Um sonho sem um plano é apenas um desejo. Você precisa de um plano específico, um que o conduza do seu ponto atual para a liberdade financeira, realização pessoal, sucesso profissional e um relacionamento mais profundo com Deus. Agora, imagine onde você quer estar daqui a 10 anos. Agradeça por essa visão e construa sua vida com base no conhecimento e propósito. A chave para o sucesso extraordinário é estabelecer metas claras e desenvolver um plano que o leve ao seu destino desejado. O segundo segredo de Salomão: cuide da sua mente mais do que qualquer outra coisa, pois ela é a fonte de vida. Provérbios 4:23. Sua mentalidade será o fator determinante para a sua realidade. Aqueles que seguem a maioria das pessoas, sem questionar ou buscar mais, tendem a alcançar resultados comuns. Você quer ser comum ou extraordinário? O segredo está em nutrir e cuidar da sua mente, buscando o conhecimento, discernimento e sabedoria. Uma mente bem alimentada é a chave para abrir portas de oportunidades que a maioria nem percebe. Para alcançar resultados extraordinários, é preciso abandonar a mentalidade comum e simplista. Quando conseguimos perceber que o presente é resultado de escolhas passadas, compreendemos que o futuro é moldado pelas decisões que tomamos agora. Se desejamos um destino diferente, precisamos redirecionar nossa jornada, mudando as ações que nos conduzem. Não podemos esperar por resultados diferentes se continuarmos fazendo sempre as mesmas coisas. A verdadeira prosperidade pertence aos justos, aqueles que cultivam a integridade. Assim como uma árvore, a prosperidade se alimenta de suas raízes profundas, que são a justiça e a honestidade. Se quiser colher frutos abundantes, é fundamental cuidar da base de suas ações e intenções. Viva com a consciência tranquila, sem se envergonhar de quem você é, mesmo nos momentos em que ninguém está te observando.
Porém, é importante entender que a prosperidade não vem da busca incessante pela riqueza material. Quando nos tornamos obcecados por acumular bens, acabamos nos distanciando do verdadeiro significado da abundância. Quando mais desejamos algo com avidez, mais distante ele se torna. O segredo de Salomão é claro. As riquezas aparecem como consequência natural de uma vida bem vivida e não devem ser perseguidas com obsessão. A verdadeira riqueza nasce do equilíbrio interior, do aprendizado constante e da prática de virtudes. Quando a felicidade e o sucesso são buscados de maneira autêntica e sem pressa, eles chegam naturalmente. O terceiro princípio de Salomão sobre a sabedoria é que para conquistar riquezas, é essencial não apenas focar em bens materiais, mas compreender a importância de equilibrar esforço e dedicação. A sabedoria é o caminho para conquistar tudo aquilo que desejamos. Quando Salomão fala sobre sabedoria, ele não se refere apenas ao conhecimento teórico, mas ao poder de aplicar esse saber na prática, transformando-o em algo palpável e transformador. A sabedoria não é apenas sobre saber, é sobre saber agir corretamente, com discernimento, para alcançar a verdadeira prosperidade. A sabedoria é a base do sucesso, a chave que abre portas para oportunidades que antes poderiam parecer inalcançáveis. Ela nos guia por caminhos mais inteligentes e eficientes, ajudando-nos a superar obstáculos e a nos manter no rumo certo, mesmo nas situações mais desafiadoras. Em última análise, a sabedoria se revela como a verdadeira riqueza. Ela não apenas ensina como construir algo duradouro, mas também nos permite viver uma vida mais rica em experiências, relacionamentos e conquistas. Ao seguir os ensinamentos de Salomão, podemos entender que as riquezas que importam não são apenas aquelas que acumulamos, mas também o impacto positivo que geramos no mundo ao nosso redor. Por isso, é fundamental pedir a Deus sabedoria antes de desejar apenas riquezas. A sabedoria é a verdadeira chave que abre as portas para o crescimento pessoal e financeiro. À medida que a compreensão humana se expande, o poder do indivíduo também cresce, permitindo-lhe acessar oportunidades que antes pareciam distantes. Salomão sabia que o conhecimento profundo e aplicado não só ilumina o caminho para a prosperidade, mas também dá discernimento para lidar com os desafios da vida. Portanto, a busca pela sabedoria deve ser uma prioridade, pois ela é a base de todo sucesso duradouro. Além disso, entender a relação entre palavras e vida é fundamental. Aqueles que sabem quando falar e quando se calar protegem a si mesmos das consequências negativas. No mundo de hoje, onde as palavras voam com grande rapidez, o autocontrole sobre o que falamos é um poderoso aliado para evitar a ruína. Nossa vida, assim como um jardim, precisa de cuidados constantes. Devemos ser seletivos com os pensamentos que alimentamos e com as palavras que proferimos, pois elas têm o poder de construir ou destruir. Se não cultivarmos um ambiente mental positivo, ele se transformará em um terreno árido e cheio de confusão. Cuidar do nosso jardim interno nos prepara para enfrentar os desafios externos com mais sabedoria e equilíbrio. O sexto segredo de Salomão está profundamente ligado à ação. Nada vem do nada. Para alcançar a abundância, é essencial agir. A diligência, o esforço contínuo e a perseverança são a chave para conquistar o que se deseja. Salomão sabia que o sucesso não é fruto de sorte ou acaso, mas de trabalho árduo e comprometido. Ele acreditava que a disciplina é o caminho que conecta as metas ao sucesso real, e sem ela, nada se realiza. Em momentos de dificuldade, é a perseverança que nos mantém firmes, mesmo quando os ventos contrários tentam nos desviar. A perseverança é, sem dúvida, o alicerce da realização.
Para cultivar perseverança, é necessário nutrir paixão. A paixão é o motor que impulsiona todas as nossas ações. Quando somos apaixonados pelo que fazemos, a perseverança se torna natural, pois cada desafio é visto como uma oportunidade de aprender e crescer. Não tenha medo do fracasso, pois ele é uma parte essencial do processo de aprendizagem. Somente quem tenta e erra, aprende e evolui. O fracasso não é o fim da jornada, mas sim uma etapa vital para o sucesso. A verdadeira coragem reside em tentar novamente, em aprender com os erros e seguir em frente com confiança renovada. Se analisarmos a história, perceberemos que as grandes descobertas e inovações científicas e tecnológicas resultaram principalmente de tentativas e erros. Muitos cientistas e pesquisadores alcançaram grandes feitos após incontáveis falhas. Thomas Edison, por exemplo, passou por mais de 1000 tentativas fracassadas antes de criar a lâmpada elétrica. Em outras palavras, ele experimentou mais de 1000 falhas até finalmente encontrar a solução. Isso nos ensina que o fracasso é apenas uma etapa do caminho para o sucesso. E aqueles que perseveram em seus esforços acabam sendo recompensados. Lembre-se sempre de que, se Deus é a fonte de tudo, nossa confiança e direcionamento devem estar nele. A sabedoria de Salomão nos ensina que, ao colocar nossa fé e nossos planos sob a orientação divina, estamos em sintonia com a verdadeira prosperidade. A sabedoria verdadeira não se limita a conhecimentos superficiais, mas se aprofunda nas práticas que nos aproximam de um propósito superior. Seguindo esse caminho, alcançamos não apenas o sucesso material, mas também a realização plena. Se deseja conquistar algo que nunca teve antes, é preciso estar disposto a fazer o que nunca fez. Mudanças exigem ações diferentes. Isso começa com a decisão de agir de forma nova, desafiando o que você acreditava ser possível. Comece hoje sem hesitar, pois o primeiro passo é o mais importante. Parabéns por ter chegado até aqui. Isso demonstra que você é uma pessoa dedicada e focada. Agora, quero saber mais sobre você. Comente abaixo. Eu fiquei até o final. E assim saberei que você é persistente e determinado. Vou deixar um coraçãozinho no seu comentário, porque reconheço sua disposição em aprender e crescer. Tenho certeza de que você está no caminho para se tornar uma pessoa sábia e financeiramente próspera. E agora, na sua tela, aparecem 2 vídeos que preparei especialmente para você. Assistindo a qualquer um deles, você aprenderá coisas incríveis que provavelmente nunca viu antes. Não perca essa oportunidade de ampliar seus conhecimentos. Clique em um dos vídeos e comece a assistir agora.